Amigos do Peladronete, entramos ao vivo e em definitivo pra mais um Peladinha, meus amigos. Amigo, eu tô aqui com ele, Fernandinho Maidana. Tudo bom, Fefito? Tudo bom, Gabu? O pacto acabou, hein? Acho que o pacto acabou. Canta aqui também é ele, Vidal. Tudo bom, Vivi? Acabou, deu uma trégua, né? Porque às vezes ano que vem sempre tem, né? Então, vocês vão falar um pouquinho de futebolzinho? Vambora? Vambora. Então, vamos, meus amigos. Ai, se tiver coisa da semana passada, eu vou gostar de falar também. Não tem. Eita! Ó, Maidana, site do Peladinha, peladranet.com.br com link pras redes sociais, grupo de Telegram, redes sociais particulares, assim como na descrição de todos os episódios também tem. Você aí no seu agregador, clica na descrição do episódio e vai ter todos os links aí. Também tem link pros nossos produtos na Podcast Store. Então vai lá em peladranet.com.br e confere tudo. Inclusive tem toda a descrição do financiamento coletivo, como você pode fazer para colaborar. E o aviso de que temos a nova, categoria de recompensa ali, Cris, que tá reformada. Olha. Antes era pra pessoa gravar a leitura de comentários aqui com a gente, de e-mails, etc. E agora ela grava o programa todo. E já temos a primeira pessoa que colaborou nessa categoria, tá? Fui eu. Não. Você anos atrás. Exatamente. Mas foi um querido amigo ouvinte, Lucas Penetra, que ganhou de presente da sua namorada, Cristiane. Então, olha, fiquei muito feliz com isso. Ele tá vendo a agenda dele atarefadíssima pra gravar com a gente, que é uns plebeus, né? Pra gravar com ele, que é um reizinho e não tinha como gravar hoje, por exemplo. Então é ele, o mitidinho. Sacanagem, Lucas. Em breve estará aqui com a gente. Você que também queira gravar com a gente, você pode ir colaborando na categoria Cris. R$300. E esse negócio de presente é legal, hein? Juntar os amigos pra mandar de presente pra um cara gravar com nós de aniversário. É, olha aí, ó. De repente, você junta com 3, 4 amigos que já iam colaborar de qualquer jeito e vocês revezam, né? Todo mês aí vocês parcelam, cada vez participa um. Imagina? Olha aí. Dá pra fazer. Vamos aí nos projetos paralelos, Fábrica de Filmes, aí vocês vejam no feed, porque o Vitinho não tá aqui pra falar. Vitinho que inclusive não conseguiu gravar com a gente essa semana, mas semana que vem, se tudo dar certo, estará de volta. Reinaldo Jaqueline Furamo, ia voltar agora no dia 7 de abril. Vai voltar dia 14 e a explicação é muito simples, né? Vai voltar sendo semanal e nós estamos ajeitando com o editor pra ficar redondo do jeito que a gente gosta. Um programa que a gente bolou pra ser um programa de auditório e não é um programa mais fácil pro editor pegar a manha, né? Então estamos fazendo ali rodadas de análise, de revisão e tudo mais pro editor acertar a mão definitivamente. Então voltará dia 14 de abril com programas semanais. E a semana saiu dentro da minha cabeça com o querido João Jedi. Teu amigo aí, Maidana, amigo da Gabi. Gente fina demais. Muito gente fina, ele que é apresentador lá no Omelete hoje em dia. Gravei com ele sobre fingir costume, que é um negócio que o trabalho de vocês aí exige, né? Quando vocês vão conversar com Harrison Ford da vida, vocês não podem demonstrar o pavor que vocês estão sentindo, né? Às vezes demonstra, às vezes acontece. E falei, inclusive, nesse episódio sobre o meu encontro com o Galvão Bueno, inclusive, que foi detalhado aqui no Peladinha anos atrás. Mas vamos começar o programa de hoje falando um giro de notícias aqui, Maidana, rapidinho. A primeira notícia é: vestido de Batman, Neymar comparece na Vila Belmiro. Cara, não consigo, peraí. Eu tive que parar e vou continuar lendo. Ele compareceu na Vila Belmiro, mas foi só pro vestiário e foi pra casa antes da bola rolar em Santos e Bahia, de acordo com o jornalista Lucas Musetti do UOL. Ele foi lá, vestido de Batman. Que vergonha, cara. Inclusive eu adorei o Craque Neto. Você viu o Craque Neto falando disso? Eu vi. Cara, ele não para de falar do Neymar. O retrospecto de 30 dias. É. Batman. Kings League. Cara, esse retrospecto do Neto é muito bom. Pera aí, que tá aqui, deixa eu ver. Ó. Aqui, ó. Os últimos 30 dias de Neymar. Kings League certo. Festa em Mangaratiba certo. Poker certo. Carnaval certo. Assistente técnico certo. Porque ele foi no vestiário, né? Foi de Batman. Batman certo. E gols e assistência, não. Não fez. Batman certo é muito foda, cara. Batman é muito foda, pô. Mas a parada que a gente falou semana passada, né? Sobre ele ter passado um terço do contrato já
já sem entrar em campo, né? E agora é confirmado que ele não jogou contra o Bahia e provavelmente vai ter poucos minutos contra o Fluminense, se tiver, né? Ainda não é certeza. Até hoje eu tava vendo que ele não fez trabalho em campo, ele fez trabalho só na academia. Estamos falando de quarta-feira, 9 de abril. O jogo é dia 13. Então não sei se em 4 dias ele tá benzão, Neymar. Ah, mas o Batman precisa se preparar na academia, né? Então ele tá fazendo certo, pô, pra lutar contra o crime. Enfim, é isso, né? Pelo menos na Kings League ele tava, né? Então, ó, já é jogar bola. Mas pelo menos ele não bateu o pênalti do presidente, né? Ele deixou pro Chris Guedes lá. Na vitória de 5-0 da Fúria contra o Nivelados, né? Eu fico falando com o maestro quase todo dia, né? E seu chefe tá na firma? Falando do Neymar pra ele, porque, pô, bom demais. Bom demais. Enfim, a gente não vai comentar a Sul-Americana com o gol de cabeça do melhor cabeceador da história do futebol moderno, Pablo Verratti. Cara, é foda demais, ó. Tá louco. Ele é absurdo nisso, só vamos comentar isso e pronto. Pronto. Não vamos falar de Europa League e afins, porque a gente não comenta Série B geralmente aqui, então peço perdão. E aí, gente, meu time tá na Sul-Americana, lá pras fases finais e tal, quem sabe eu comente alguma coisa Sul-Americana. Eventualmente tem um Corinthians e Vasco, né? E aí vale a pena comentar na Sul-Americana. É. O do fim de semana já adianto que não vale a pena, não vou falar nada do fim de semana do Corinthians e Vasco. Que isso. Que devia ter sido 9-0 Corinthians se não fosse os impedimentos e uns golpes de sorte ali. Se não fosse o Muri roubando aí pra vocês, ó, caralho, só faz merda mesmo. Tava lá trabalhando, hein, o Murilo. Me mandou mensagem depois de meses aí. Tô aqui, ó. Esse é o Hugo, né? Confundido. Enfim, Libertadores. Vamos falar um pouquinho de Libertadores aqui. Antes de fazer uma breve viagem no tempo, vamos falar que terça-feira teve Botafogo 2, cara bobo 0. Sim, existe bobo no futebol e é o cara bobo venezuelano. 2 gols depois dos 40 do segundo tempo. O Botafogo ia empatando em casa, mas aí o Patrick de Paula abriu o placar quase no finzinho, com 42 minutos bateu uma falta com desvio. E aos 52 do segundo, belo gol do Matheus Martins, que invade a área ali pegando a sobra e bateu forte pra ampliar. Ótimo resultado ao apagar das luzes do campeão da América. Foi meio que pra... É até longa essa fase inicial, né? Mas, pô, já em casa, perder esses pontinhos aí ia ser... Ia fazer falta lá na frente, né? Não, e já ia fazer falta agora, porque já tinha perdido o primeiro jogo pro Universidade do Chile, né? Que é o líder do grupo. Então. Seria ruim mesmo. Mas pelo menos já se recuperou, não tá em primeiro do grupo, não tá em segundo também, mas ele tá em terceiro ali empatado com o segundo. Mas já fez 3 pontos, né? Que maravilhoso isso. Venceu em casa. O importante é isso. Sim, fez a lição de casa. E aí, daqui 2 semanas, visita o Estudiantes. Tem que arrancar um pontinho na Argentina, hein, Botafogo? É o atual campeão da América. Tem que endurecer todos os jogos. E é complicado, né, esse grupo aí, você ter um grupo de um time de estudantes contra um time de cara bobo. Aí é muita vantagem pra quem estuda, né? Não sei, tem muito estudante que é cara bobo também, né? É verdade. Na minha escola, pelo menos, tinha. Olha, ainda tem universidade. Caraca, esse é o grupo do magistrado. Caralho, é verdade. Só o Botafogo que foge aí, né? Porque poderia ser uma escadinha, né? Se bem que se o Botafogo for o último nível desse degrau aí, é o Botafogo, cara bobo, Estudiantes e Universidade. Ele tá numa sequência. Pô, o cara bobo tá acima do Botafogo, é muita sacanagem, tá? No grupo B tinha Universitário, ó. Porra, podia trocar. Vamos falar dos jogos de quarta-feira, 9 de abril, que tem viagem no tempo agora pra comentar rapidinho. Nacional do Uruguai e Bahia, Palmeiras e Cerro Porteño, Flamengo e Central Córdoba. E na Libertadores é um problema pro Palmeiras, porque não dá pro juizão marcar um pênalti que ele marcou no fim de semana. Então assim, é mais difícil. Vamos ver na viagem no tempo. Vamos lá, falar desses jogos da quarta-feira à noite na Libertadores. O Nacional do Uruguai recebeu o Bahia e tomou pau. É isso mesmo, grande resultado do Bahia, que venceu por 1-0 com um lindo gol do Eric Pulga, perto ali dos 20 do segundo tempo. Palmeiras bateu o Cerro por 1-0 com um belo gol do Richard Rios também no final do primeiro tempo. E o Verdão segue 100% depois das 2 rodadas. O Flamengo teve o resultado mais inesperado da rodada até agora. Perdeu em casa pro Central Córdoba por 2-1. É a segunda derrota da carreira de Felipe Luiz como treinador. Ele que assumiu a culpa de uma escalação titular que surpreendeu os torcedores ali, porque não teve o Gerson e o Wesley, que ficaram de fora, né? Eles estavam voltando de lesão, além do Pulgar também no banco. O Central Córdoba chocou todo mundo, abriu 2-0 no primeiro tempo, gol de pênalti, depois um gol de cabeça na jogada ensaiada de uma falta lateral, e nem mesmo o golaço de falta do De La Cruz foi capaz de fazer algo para reverter essa derrota. O jogo acabou 2-1. A boa notícia pro flamenguista é o retorno do Pedro aos gramados, que teve alguns minutos no segundo tempo, e é a esperança aí para fortalecer o time como reforço na continuidade da temporada. E com essa derrota o Flamengo se complica um pouquinho, porque a LDU venceu o Central Córdoba também, então os dois estão ali em primeiro e segundo com 4 pontos, e o Flamengo tá em terceiro com só 3. O Deportivo Táchira, que parece que se tornou definitivamente o saco de pancada do grupo, segue com 0.
Jogos de quinta-feira, 10 de abril, São Paulo e Alianza Lima, Colo-Colo e Fortaleza, Internacional e Atlético Nacional. Não comentaremos esses jogos por motivos de... Obviamente, né, Maidana? Não dá pra gente prever o futuro. Essa viagem no tempo aí a gente ainda não consegue fazer. Pra frente não, só pra trás. Começar as quartas de final, Maidana, dessa Champions League. Vamos falar aí dos 4 jogos que rolaram essa semana, começando pelos 2 de terça, 8 de abril, em que a bruxa estava absolutamente soltinha da Silva. Caraca, maluquice. Maluquice. Por mais que time de casa, no caso o Arsenal, a gente até esperava que fosse ganhar, mas maluquice. Vamos lá em Bayern de Munique 1, Internacional 2 pra começar. Lautaro abriu o placar com um golaço com a parte de fora do pé, depois de uma recuada linda ali do atacante. Aí o Miller, que tá de saída do Bayern depois de 25 anos, hein? Thomas Miller anunciou que não fica no Bayern. Ele entrou com 10 anos no time, tá com 35 e vai finalmente embora. Pô, uma história foda do Miller, tá? De verdade. O cara é campeão da Copa do Mundo, ganhou tudo com o Bayern. Pra mim é um dos jogadores que mais resolve. É tipo meio que igual o Sérgio Ramos em relação a resolver jogo importante, tá ligado? Brabo. É foda mesmo. Achei que nunca ia sair. Pois é. Achei que ele ia aposentar lá também, mas ele anunciou a saída e ele empatou o jogo também. E aí aos 42 do segundo, o lateral esquerdo não convocado por Dorival Júnior, Carlos Augusto, cruzou pro Fratesi, que fez o gol da vitória italiana. E tá aí, 2-1 pra Inter fora de casa, abrindo total os caminhos. Acho muito difícil do Bayern reverter, apesar do grande time que tem e da temporada boa que faz no alemão e tudo. Acho difícil, hein, cara, reverter, mas não sei o que você acha. É que time italiano, no geral, é essa parada, né, de ser muito fechado, né? Muito difícil jogar contra time italiano que tem vantagem. Enfim, acho que o Bayern consegue reverter. Pois é, o campeonato alemão dá uma folga pro Bayern um pouco. O Bayern que tá a 6 pontos na frente do Leverkusen, mas com uma vitória a mais. Então, assim, virtualmente poderia perder 2 jogos e ainda assim conquistar o título, né? Faltando 6 rodadas pro fim do campeonato lá na Alemanha. Apesar disso, não tá na melhor forma. O Leverkusen se recuperou legal, tá? Tentando correr atrás do Bayern de Munique ali nos jogos que faltam. A gente falou que você não podia elogiar Harry Kane aqui nesse programa, né? É verdade. A gente disse. E aí vamos falar do jogo realmente surpreendente dessa terça-feira. Arsenal 3, Real Madrid 0. Segundo tempo extremamente produtivo do Arsenal, que tava 0-0 até o intervalo. E preciso falar, cara, 2 golaços de falta do Declan Rice, que é uma história à parte nesse jogo, porque nunca tinha feito um gol de falta na vida. Caraca. Foi fazer esses 2 gols. Aí o Declan Rice, ele fez. Mano, que foram 2 gols absurdos, cara, indefensável. O segundo, mano, uma pintura, de verdade. Cara, é até engraçado, porque o segundo gol de falta foi tão absurdo, no ângulo, no canto do goleiro, forte pra caralho, que parece que o primeiro gol é normal. E não é normal, a curva por fora da barreira é linda. Não é igual do Roberto Carlos, aquele chute bumerangue, porque fez mais curva e foi de trivela, então é mais foda. Mas a curva é parecida, tá ligado? A câmera de trás... Não, baita gol. Podem criticar o Courtois quantas vezes vocês quiserem, porque a barreira tava mal colocada. Irmão, o que o Courtois pegou nesse jogo era pra ter sido 9 pro Arsenal. Sim. Courtois impediu um desastre ainda maior e irreconhecível o Real Madrid. Falamos dos gols do Declan Rice, mas também o gol do Merino, belo gol, triângulo. O Real Madrid não viu a cor da bola nesse jogo, isso é verdade. Não, o tanto de chance que ele até perdeu também, né? Que o Merino perdeu. Tipo, só ele podia ter feito 3 gols. Fácil. É, os que ele perdeu até botam mais na conta do Courtois do que dele, né? Batia no gol e o Courtois não deixava entrar, pô. Foda mesmo. É. Mas o Real Madrid irreconhecível, demonstra a fragilidade da temporada e essa oscilação do Real Madrid. Que parece, eu não sei se você concorda, mas parece que o Real Madrid, na verdade, nessa temporada oscila pra cima, né? Sim. A toada da temporada é essa ruim. Uhum. E aí, às vezes, tem uns jogos que o Vini se destaca, o Mbappé destaca. É porque é muita qualidade individual, né, mano? Então, quando o cara destaca, porra, não tem como. É todo mundo potencialmente melhor do mundo ali. Então, pô, quando o melhor do mundo tem um jogo de melhor do mundo, vai se fuder, cara. Acontece com o Corinthians aqui, quando o Depay tem o dia bom, mete 3 gols. Não, e assim, no fim de semana o Vini fez um jogo ruim, em que ele acabou fazendo o gol de empate contra o Valência, mas aí o Real acabou perdendo no finzinho também, de qualquer forma. Mas o Vini tinha perdido um pênalti, mais um pênalti ele perdeu, né, nesse fim de semana. É. Ele que não tinha perdido nenhum pênalti pelo Real Madrid. Não tinha. Já perdeu 2 seguidos. Irreconhecível esse Real Madrid, é todo mundo, tá? Mbappé também, Rodrigo também. Mas a gente tem que falar que aí no Real Madrid, tudo bem, tem os problemas defensivos de lesão do Carvajal, lesão do Militão, e aí joga lá com o Asensio improvisado, com a Alaba, isso, aquilo. Beleza. Mas não justifica, cara.
O time é muito melhor, mano. Muito melhor. Pra perder 3-0, como perder, você pode falar até, pô, mas foi 2 gols de falta, vida, tá ligado? Não foi gol com bola rolando. Mas o Real Madrid foi dominado, como a Maidana falou, podia ter sido 4, 5 gols de bola rolando, se não fosse o Courtois. Quando o goleiro é o melhor cara do seu time, puta que pariu, né? E ele foi. O Courtois, incontestável, mano, de verdade. Ele pegou demais. Dito isso, cenário perfeito pro pacto ser testado, porque só um time com um pacto como o do Real Madrid poderia virar esse jogo, e apenas um time europeu seria capaz de entregar uma vantagem dessa, vai dando. Eu acho que vários entregariam, viu? PSG entregaria. Mas o Botafogo de Londres é especialista nisso. Não tem jeito. O Arsenal, ele é assim, pô. Mas eu gostei, inclusive, da provocação da torcida do Arsenal, que começou a cantar um canto na torcida. Are you Tottenham in disguise, né? Você é o Tottenham disfarçado pro Real Madrid? Muito bom. Muito foda a provocação pro rival na hora, pô. Porque é maravilhoso, cara. Incrível. A cutucada não é nem no Real, né? Não, é a zoeira dos dois. Eu acho maravilhoso, porque é uma humilhação pro Real Madrid se chamar de Tottenham, você não acha? Eu acho uma puta humilhação. Nossa, é uma humilhação pra mim. Se alguém me chamar de Tottenham, o que é isso? Tá louco? E aí, queria mandar um abraço pro Rodrigo, que fica apontando pro pet no ombro dele e pedir pra ele dar uma maneirada, né? Acho que é boa. Eita. Ele não fez isso nesse jogo, pelo menos não que eu tenha visto, mas... Brasileiros, por favor, evitem de passar vergonha, cara. Depois do 4-1 pro Argentina, eu tô um pouco envergonhado com tudo. Eu queria fazer esse pedido ser real, assim. Porque esses dias eu vi o Rafinha, depois de, né, bater o Atlético de Madrid pela Copa do Rei, pedindo pra trocar camisa com o Depou no vestiário, no corredorzinho. Eu fiquei tão triste, cara. Eu falei, caralho, Rafinha, você falou que ia porrar os caras, irmão. Tá trocando camisa escondida aí no vestiário. Troca no campo, seja corajoso, irmão. Vai trocar escondidinho? Ah, não, muita vergonha. Caralho. Mas é isso, se na terça os gigantes, apesar da Inter também poder chamar, né, que é gigante, mas os gigantes que a gente esperava, né, ainda mais por jogar em casa o Bayern de Munique, caíram, né, de joelhos, com a boca aberta, como quem vai mamar o seu adversário. Vamos falar de quarta-feira, 9 de abril, começando por PSG 3, Aston Villa 1. Rodgers abriu o placar aos 34 do primeiro. O Paris reagiu logo, empatou aos 39 com golaço do Doué, chutou no ângulo de fora da área. Aí o Kvaratskhelia virou o jogo aos 4 do segundo tempo com outro golaço, entrou driblando todo mundo dentro da área, bateu com força no alto. Só golaço. E aí, linda enfiada de bola do Dembélé e um golaço do Nuno Mendes, cara, o terceiro gol, mas era impecável o gol do Nuno Mendes. A bola do Dembélé e o corte que ele deu frio, gelado na cara do gol, incrível, golaço do Nuno Mendes que fez o 3-1 pro PSG. E a melhor coisa desse jogo pra mim é ver Dibu Martínez se fuder, que é uma cena rara. É verdade. A gente não fica vendo o jogo do Aston Villa na Premier League, que com certeza ele se fode com constância, mas, porra, ver ele se fuder num jogo grande é lindo. Então, caralho, é foda. Sabe por quê, cara? Pelo menos é uma vingança, né? Pelo menos é uma vingança. Isso que eu ia falar é foda, Maidana, porque o Dibu Martínez é um jogador que nem o Sérgio Ramos pra mim, cara. Eu deveria odiar ele, mas eu gosto dele pra caralho, pô. Sabe o cara que você admira e fala, esse cara é foda mesmo, não tem jeito, vou fazer o quê? Eu vou falar que eu não gosto do cara. O cara botou o troféu de melhor goleiro da Copa no pau. Porra. Não tem como, cara. Ele é maravilhoso. Mas ver ele se fuder também é uma delícia. Nunca vou negar. Também é bom, porra. É dos dois jeitos, cara. Ele dá alegria pra gente dos dois jeitos. Contra o Brasil mas é só raiva. A gente. Exato. Enfim, Barcelona 4, Borussia Dortmund 0. O trio de ataque desequilibrou. O Rafinha abriu o placar num gol que ele roubou do companheiro, porque ele nem precisava relar nessa bola fazer o gol. Mas tá certo, tem que roubar mesmo. Tem que roubar, porra. Isso é fome de gol. Lewandowski fez 2 e o Yamal fez um golaço de biquinho com assistência do Rafinha pra fechar o placar. 4-0 Barcelona e esse jogo resolvido, né? Nossa, esse aí não tem como, mano. Aí esse aí tem que ser um pacto pra tirar deles. Apesar de achar que o PSG Aston Villa também tá muito bem encaminhado. Só uma tragédia mesmo. De novo, né? Talvez só um time poderia tomar essa virada numa Champions League, né, PSG? Talvez. Mas vamos lá, não, pro Aston Villa não dá, não. Não. Aí eu acho que tá resolvido também. Mas é por aí, Maidana. Acho que esse time do Barcelona jogou um jogo sólido defensivamente. Não sofreu muito. Que é o que tá faltando na temporada, né? Faz uma grande temporada ofensiva, mas nesse jogo pelo menos não comprometeu. Parece que estabilizou um pouquinho, né? Pra torcedor do Barça torcer, é um bom sinal, né? Ainda mais com esse 3-0 que o Real tomou aí, pra mim agora mais do que nunca favoritaço. Total. E ficou muito ruim pro Guirassy, pro Guirassy, na verdade, do Borussia Dortmund, e pro Harry Kane também na disputa pela artilharia, porque o Rafinha fez gol, o Lewandowski fez 2. Então agora temos Rafinha em primeiro com 12, Lewandowski em segundo com 11, Harry Kane em terceiro com 10. Nossa. E o Guirassy ali também empatado. O Mbappé é o quinto, empatado com uma galera, com o Lautaro, por exemplo, o Vini Júnior com 7 gols, dificilmente vai pegar. E o quarto colocado já tá fora da competição, que é o Haaland, que fez 8. Nossa, faz muito gol esse time. A temporada ruim do Haaland, hein? Tá fora, a galera já jogou
4 jogos depois que ele saiu e ele tá aí ainda. 3. Cara, e é isso, né? Acho que é grande resultado do Barcelona, grande resultado do PSG. Eu, de verdade, desses 4 jogos, cara, eu acho que aberto mesmo é o Bayern e a Inter. Sim, aberto de verdade cara. É só o pacto mesmo pro Real passar, cara. Só o pacto. E uma tragédia pra PSG e Barça entregar esses resultados que eles construíram em casa. Múltiplas tragédias. Apesar de ser o PSG, eu acho que passa, sim. Cara, esse é o melhor PSG que já teve, tá? Nesses últimos anos todos aí, é um time sem uma grande estrela, que joga muito, cara. É foda esse PSG, cara, principalmente lá, né, no Parque dos Príncipes, porque você, por mais que ele comece perdendo, você sabe que ele vai ganhar. É foda, né? É bizarro esse time aí, tá muito encaixado, cara. É muito encaixado. Cara, eu vou te falar, tá? O que joga o Kvaratskhelia, eu admiro demais, cara. Dembélé tá jogando muito centralizado no ataque. Finalmente tá jogando o que era a promessa que achavam que ele ia ser sempre. Eu tava vendo que a média de idade desse PSG não é nem 23 anos, cara. É bizarro de novo. Molecada mesmo. Então, foda, muito foda. Legal de acompanhar, legal de ver. E antes da gente passar pro próximo assunto, que é o principal assunto do programa de hoje, deixa eu falar do financiamento coletivo um pouquinho. Falar do link no post tanto pro Apoia-se quanto pro Patreon, além da nossa chave Pix, podcast@peladranet.com.br. Temos metas coletivas, recompensas individuais. A colaboração é a partir de R$1 e você pode nos ajudar com o que couber no seu orçamento. No peladranet.com.br tem informações simples para você colaborar em qualquer uma das plataformas. Então você colabora, ajuda o Peladinha e ainda tem um jeito de participar ativamente com a gente aqui. Entre aí no Apoia-se, no Patreon ou na chave Pix, tem link na descrição desse episódio e tem link lá no nosso site peladranet.com.br, lembrando todo mundo. Vidani, mas eu não posso colaborar muito e acho que não vai fazer diferença. Cara, venha com R$1, porque faz toda a diferença do mundo no fim das contas. A audiência do Pelada cresceu de novo, eu tô muito feliz com tudo. Então, se você puder colaborar com o Peladinha com R$1, a gente quer voltar a subir o número de colaboradores para perto de 200 também. No último mês foi 163. Eu conto com a ajuda de todos vocês pra gente tentar atingir essa nova meta aí. Brasil! Mas, Dana, eu vou ler uma notícia aqui pra gente falar num assunto que não deveria ser polêmico, e ele é. Porque deveria ser um absurdo geral, tá ligado? Todo mundo deveria considerar um absurdo esse assunto que eu vou falar. O título da matéria do Léo Burlá e do Thiago Arantes, do UOL, no dia 9 de abril, é: ESPN afasta 6 jornalistas após programa com críticas à gestão da CBF. A ESPN afastou os jornalistas Dimas Coped, Gianodi, Paulo Calçade, Pedro Ivo Almeida, Vitor Birner e William Tavares. E a suspensão se deu depois da realização de um Linha de Passe, que é o programa deles de noite ali, né? Aquela mesa redonda deles, que discutiu as denúncias publicadas pela revista Piauí sobre a gestão do Edinaldo Rodrigues na CBF. Realizado na última segunda-feira, 7 de abril, o programa debateu as informações da matéria e adotou um tom crítico em relação à entidade. A cúpula da emissora foi procurada pela direção da confederação, que exigiu providências, é o que diz a matéria aqui, do UOL, né? O afastamento ocorreu na terça e o mais provável é que o grupo seja reintegrado amanhã, na quinta, dia que vai sair esse programa aqui, vamos acompanhar. Lembrando que nós estamos gravando na quarta, 9 de abril, 7 da noite, então a gente não tem as informações mais atualizadas possíveis aí da galera que tá ouvindo. O UOL apurou que a diretoria da ESPN se irritou por não ter sido comunicada previamente sobre o conteúdo que iria ao ar. Parece que não avisaram a diretoria que iam fazer um programa especial sobre essa matéria. Mas, até aí, tudo bem, já a gente comenta, mas até aí é liberdade de imprensa, né, meus queridos? Os caras não tem que ficar pautando coisa pra diretor, mas tudo bem. Não, fora que muito dificilmente todo programa tem que passar por essa pauta, né? Só porque pegou mal e aí eles ficaram, nossa, tinha que ter falado, hein? Porque eu duvido que todo programa passe essa pauta aí, cara. Duvido, de verdade. Não, nunca passa. Eles não têm que passar essa pauta pra diretoria nunca, com certeza. Eles devem ter feito o que eles sempre fizeram, mas tomaram na tarraqueta, né? Vale lembrar o que a matéria indica aqui, que a confederação e a emissora têm uma negociação de parceria comercial pela transmissão da Série B do Brasileirão. E com as mexidas, a edição de ontem, 8 de abril do programa, foi composta por uma mesa totalmente diferente, né? Porque todo mundo foi afastado. Então teve o André Plihal, o André Kfouri, o Brailer Pires, Eugênio Leal e o Leonardo Bertozzi. A escala de transmissão das partidas também teve de ser ajustada. A ESPN informou que não vai se manifestar sobre o caso. O Estadão procurou os jornalistas em outra matéria sobre a polêmica e os profissionais responderam que também não vão falar sobre o assunto. E por sua vez a CBF disse que a informação não procede. Mas você vê, os jornalistas não negaram, a ESPN não negou e a CBF diz, não, nada a ver, a gente respeita a liberdade de imprensa com responsabilidade e não pede interferências de nenhum tipo na linha editorial de veículos de comunicação. Qualquer narrativa diferente dessa é mentirosa e leviana. Um cara que já foi mandar chuva lá da ESPN, Maidana, que é o Trajano, né, o José Trajano, tweetou depois de ter visto essa matéria do UOL que
Sou do tempo em que lá informação era o nosso esporte, que era o slogan da ESPN antigo, né? Não sei se você lembra disso, mas lembro muito desse slogan. Informação é o nosso esporte. Aí ele continua. A ESPN censurar e suspender jornalistas que repercutiam no linha de passe a reportagem da Piauí, que revela com dados e informações verdadeiras a farra do boi da gestão Edinaldo, é um absurdo. Minha solidariedade aos colegas. Pois bem, Maidana, você leu a matéria da Piauí? Eu li. Você chegou a ler? Eu li essa matéria. Eu comprei a revista também, física, tô com ela aqui na minha mão, ó, balançando papel, pra vocês saberem que eu sei ler. Bate na cara, assim, ó, dá tapa com a revista na cara. Eu sei ler, tô batendo na minha cara o papel. Eu fui alfabetizado, molecada, então eu li. E, cara, vou dizer assim, brincadeiras à parte desse surto. Esse é o preço de ser alfabetizado. Tem que ler isso aí. É. Cara, a ilustração da Piauí dessa semana, e eu vou dizer, cara, comprem a Piauí, tá? Até pra incentivar esse tipo de matéria. A gente que é fã de futebol, nem sempre é pautado na Piauí, mas é uma pauta interessantíssima e importante, inclusive pelo momento que vive a seleção brasileira. É importante que todo mundo saiba o tamanho do problema que representa a gestão Edinaldo Rodrigues. E eu já falo dessa forma pelo que a matéria indica. A matéria, ela chama Coisas Extravagantes, e é assinada pelo Alan de Abreu. Ele aborda bastidores da gestão do Edinaldo Rodrigues à frente da CBF. E é uma matéria extensa, que tem 6 páginas, numa revista como a Piauí, que é do tamanho de um jornal. É enorme a matéria, né, Maidana? Você que leu também, você viu que é gigantesca. Uhum. E precisava ser, porque é muita merda. Cara, e muito bem detalhada, exatamente, Maidana. Muito bem detalhada, assim. A matéria cita nome de todo mundo. Nós vamos ficar citando todos os nomes aqui, porque eu acho desnecessário, mas, por favor, recorram à Piauí, à matéria. Eu tô falando pra você fazer um favor a você mesmo, porque é um trabalho jornalístico do Alan de Abreu, inacreditável e muito bom mesmo. A matéria cita manobras e articulações do presidente para garantir a reeleição, além de gastos milionários com parlamentares, figuras da classe artística e membros do poder judiciário bancados pela CBF. Eu peguei uma matéria do Estadão aqui do dia 4 de abril pra me ajudar a fazer a pauta, tá, Maidana? Porque lá já tem alguns resumos dos pontos da matéria pra gente ir discutindo, e acho que vale a gente discutir em cima do que a matéria apresenta. O título dessa matéria do Estadão é CBF, revista revela farra milionária a políticos e aumento de 330% a presidentes de federações. Eu vou ler o comecinho da matéria da Piauí. É assim, a seleção brasileira de futebol caiu nas quartas de final da Copa do Mundo do Catar em 2022, frustrando milhões de torcedores, mas um grupo de 49 brasileiros fez a festa. Usufruíram de mordomias durante as 3 semanas em que o Brasil esteve vivo na competição, com direito a hotel 5 estrelas e ingresso para assistir às partidas. Muitos tiveram atendimento VIP na chegada ao aeroporto de Doha, alguns voaram de primeira classe, pelo menos um ganhou cartão corporativo para gastar livremente até $500 por dia, 2,5 mil reais aproximadamente. Tudo às custas da Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, a mais alta entidade do futebol nacional, embora nenhum dos 49 tivesse relação direta com a confederação ou as federações estaduais. 3 milhões, mais ou menos, aos cofres da CBF. E aí, entre a galera que se beneficiou, todo mundo com nome descrito na matéria, tá? Deputado, senador, desembargador, cantor, Gilberto Gil tá citado ali. Vou citar o do Gilberto que eu lembrei agora. Mas empresário, jornalista, socialite, cara. E, pior, família dessa galera, inclusive. E dos caras da CBF também. Ah, vida não é dinheiro público. Qual que é o problema? Porra, vamos falar sobre os problemas e as implicações da CBF daqui a pouco, mas tem problema pro caralho. Num país do tamanho do Brasil, que luta pra estrutura do futebol ser minimamente justa, onde a discussão de gramado sintético e gramado natural passa por dinheiro, Maidana, é muito caro. A CBF tá torrando grana que poderia ser usada na infraestrutura do futebol com ingresso pro Gilberto Gil, irmão. E não é o problema, não é o Gilberto Gil, tá? Gilberto, inclusive, de todas as pessoas aí, você é o único, provavelmente, que eu daria um abraço. Que aceita ser levado pela seleção brasileira, pô. Imagina, Gilberto Gil cantando no vestiário. Aí, pô, é pra animar todo mundo. Mas assim, eu não vou ser besta, sabe? Todo evento de marca e tal, e de empresa, eles levam convidado, e tudo bem, Maidana, mas... E a própria matéria cita também, né? Isso sempre aconteceu. Sempre rolou, toda a gestão, tem os convidados e tal. Mas todo mundo da CBF sabe que foi além. Mas essa parada que aconteceu foi além, e eu acho que o que revolta é como tá sendo basicamente sucateado, né, cara? É tipo... a gente tá na farra, o Brasil tá perdendo? Foda-se, né? Cadê o nosso técnico? Sei lá quem é técnico. Caralho, mano. Tipo, a gente não tem um time competitivo, a gente não tem um técnico e uma galera que não tem nada a ver com a seleção tá aí
ficando de boa, passeando, viajando. Eles falam sobre hospedagens também, né? Quando ele tinha que fazer, sei lá, reunião no Rio de Janeiro, tinha que fazer reunião não sei onde, o cara morava na cidade e pegava hotel 5 estrelas e gastava e não sei o quê. O próprio Edinaldo. Exatamente, o próprio Edinaldo. Cara, outro ponto destacado, que eu acho que é o que mais causou polêmica na internet, pelo que eu vi, são os reajustes salariais aos presidentes das federações ao longo do mandato do Edinaldo, né? Por que será que ele foi reeleito aí com 100%? Não, eu não seria leviano de afirmar isso, mas era jamais. Que isso? Até 2021, antes do atual mandatário assumir, os presidentes recebiam 50 mil reais por mês. Dá pra viver, né, Maidana? Dá pra viver? Acho que dá. Atualmente, depois do Edinaldo chegar, galerinha, os vencimentos estão na casa dos 215 mil. E com direito a 16º salário. Tá bom pra você, Maidana? Cara, 16º é sacanagem, velho. É isso, 16º. É um absurdo, mano. É 16º salário de 215 mil. Ou seja, só nos 4 salários adicional, do 13º pra frente, já dá quase 1 milhão. É 800 e poucos pau, quase 900 pau. Tá maluco, velho. Eu consigo fazer uma baguncinha com 800 mil reais, viu, gente? Queria dizer pra vocês. Cabe ressaltar que o Edinaldo foi reeleito presidente da CBF de maneira unânime, com voto das 27 filiadas, né, federações, que são esses caras que tiveram esse aumento, e dos 40 clubes das séries A e B do Campeonato Brasileiro, no mesmo ciclo em que ele deixou a seleção sem treinador por 1 ano, 2 interino, caralho, 4 coisas que a gente já cansou de falar aqui. Vamos tocar em outro assunto aqui que fala na matéria. O Roberto Góes, que é presidente da Federação Amapaense de Futebol e também é um dos vice-presidentes da CBF, que se eu não me engano tem 9, né, vice-presidentes. Inclusive, a matéria fala que o Edinaldo prometeu vice-presidência para todos os presidentes das federações e depois, em cima da eleição, quando ele já era candidato único, ele fez foi voltando atrás e falando, ligando pra galera, tipo, puta, não vai rolar, foi mal, tive que diminuir e tal. Ele não conseguiu desconvencer 9. Mas ele ganhou estadia no Hotel 5 Estrelas aí nos Jardins, no bairro Nobre do São Paulo, e passagens aéreas de Macapá à capital paulista para viajar com a mulher, a irmã e a filha. Pra quê, Maidana? Um compromisso da CBF? Um interesse do futebol brasileiro? Não, um procedimento cirúrgico da companheira, que é a advogada Gláucia Costa Oliveira. E aí no pós-operatório ele mandou mensagem pro Edinaldo falando, pode estender a hospedagem aqui mais uns diazinhos, porque o médico falou pra gente ficar... E tudo isso custando 114 mil à CBF, tá? Põe na conta da sessão, põe no cartão seleção. O Edinaldo afirmou que as despesas dos familiares dessas pessoas e dele mesmo são sempre bancadas pessoalmente. Mas a Piauí pediu na matéria comprovante e não recebeu. Até a publicação, tá? Apesar dessas extravagâncias, a reportagem revela, e você pergunta, Vidani, mas qual o problema aí da CBF gastar com essas paradas e tal, se a CBF é bilionária, né? A reportagem revela a suspensão, apesar de tudo isso, de todas as viagens aéreas e hospedagens pagas pela CBF a árbitros da Série A do Campeonato Brasileiro, que deveriam realizar quinzenalmente um treinamento e avaliação física em um clube privado do Rio. Inclusive, ano passado, o número de árbitros afastados por falhas técnicas foi tipo 110. No ano anterior tinha sido tipo 40. E a CBF pagando extravagâncias pra todo mundo, mas os árbitros, eles tinham que realizar esse treinamento quinzenalmente num clube privado do Rio e tiveram que fazer isso por Zoom, Maidana. Por videoconferência. Caraca. Cara. É o que eu falei, mano. É basicamente a entidade sendo sucateada. Tirando de onde o recurso tinha que estar sendo utilizado, né? No caso desses treinamentos e colocando lá. Não, pode pegar o avião, pode pegar a hospedagem. Porra, o que isso tem a ver com a CBF, cara? Cara, a entidade alegou restrições orçamentárias, então a avaliação passou a ocorrer por videoconferência. Ou seja, pós-operatório de parente faz sentido pro orçamento, mas a qualidade da arbitragem, porque nem só a entidade, Maidana, é a arbitragem, a qualidade do campeonato, né? Do Brasileirão. A qualidade de venda do Brasileirão, olhar pro público mundial, ela cai por contra a arbitragem, como, por exemplo, eu já citei aqui brincando, o pênalti absurdo do Palmeiras contra o Sport, aí, que até o goleiro Marcão do Parmeira falou que preferia ter perdido do que ter um pênalti daquele. E em paralelo, o CNM, que é ex-chefe da comissão de arbitragem, tinha sugerido um centro de treinamento exclusivo com refeitório, alojamento, campo de futebol, tudo cercado por câmera de vídeo para simulação de lances, além da criação de uma escola de árbitros. Esses programas, que foram estimados em tipo 60 milhões de reais, foram aprovados pelo Edinaldo, mas o CNM acabou desligado pela CBF, contra os maus desempenhos de árbitros da temporada passada, e os profissionais do apito criticaram justamente a falta de verba para a realização das avaliações do Rio. Ou seja, mano, tira o dinheiro dos árbitros. Foda-se. Por quê, cara? Se tem dinheiro pra bancar
hotel 5 estrelas, passagem de avião, ingresso no Catar, por que não tem dinheiro pra bancar qualidade do campeonato, né, mano? Qualidade da arbitragem. E aí é foda, porque, claro, não é justificável. Mas aí começa a acontecer de árbitro entrando em esquema de aposta e dando cartão, e é, cara, consequência, mano. Não é justificável, mas é consequência. Consequência, direta, também acho. A publicação ainda detalha o pagamento de 2,5 milhões ao Gustavo Feijó pela CBF, ele é um cartola de Alagoas, que era rival do Edinaldo na eleição. Na época o Edinaldo estava até afastado do cargo, né? Ele foi escalado pelo Flávio Sveiter como vice na empreitada do filho do desembargador Luiz Sveiter, que é o Flávio Sveiter, né? A presidência da entidade. O Arthur Lira, do PP, né? Presidente da Câmara dos Deputados, chegou a trabalhar para Feijó virar a cabeça de chapa. Mas o candidato desistiu depois de receber o pagamento referente a uma ação contra a CBF em Alagoas. Então, meses antes, já de volta à função, o Edinaldo pagou 10 milhões para contratar a antiga advogada de Lira, a Maria Cláudia Buchianeri Pinheiro, atual ministra do TSE. Tá aí os detalhes de conflito de interesses e tudo mais, e como o Edinaldo, nesse caso que o Arthur Lira estava envolvido, e outros políticos também, se eu não me engano, tem muito a ver com as manobras dele para limpar qualquer tipo de competição pela eleição da CBF, né? Acho que a matéria ajuda a escancarar o porquê que o Edinaldo foi tão fácil candidato único. É. E eu tô puto porque eu tentei ser pré-candidato e não recebi um tostão. Olha aí, viu? Podia estar financiando tudo aí, rapaz. Podia estar financiando... Eu podia estar falando bem dele agora, do Edinaldo. E não tô. Ele foi burro no fim das contas. Ele perdeu uma oportunidade. Porque eu sou bem mais barato que esses caras. Edinaldo, se você bater na minha porta com 100 milzinho, eu te adoto, irmão. Você mora aqui em casa. Tá maluco? Tem que fazer mais barulho na próxima eleição, Vidano. Tem que fazer mais barulho. O próximo eu vou causar mais. Enfim, a reportagem também dá detalhes no fim dela de uma ação trabalhista movida pela arquiteta Luísa Xavier da Silveira Rosa contra a CBF. Ela ainda foi contratada na gestão do Rogério Caboclo para a construção dos 14 centros de treinamento. Ela teve um pedido de demissão. Ela queria trabalhar na FIFA e ela teve pedido de demissão negado pelo Edinaldo, que botou ela como diretora de patrimônio, ganhando 30 mil, sendo que o salário do antigo diretor era tipo 90 e pouco. A desculpa da galera foi, botamos a primeira mulher na diretoria da entidade, olha que foda. Mas a advogada Luísa disse que é uma jogada de marketing porque ela sofreu depois com retaliações, esvaziamento de atribuições e todo tipo de humilhação. Além de, como eu já disse, receber menos da metade do antecessor. Ela acabou acusando o mandatário de assédio moral. Acusou também alguns caras de assédio sexual, como o Rodrigo Paiva, ex-diretor de comunicação, e o Arnoldo de Oliveira Nazaré Filho, ligado à Federação Amazonense de Futebol, porque ela recebia convites, elogios insinuantes e convites indesejados para jantares, né? Ela falou. Ela também testemunhou a contratação de prostitutas para atender convidados em eventos da CBF. Ela conta isso no processo dela, que tá rolando aí. O Paiva, em resposta, afirmou que sua trajetória profissional sempre foi marcada por incentivos à desconstrução da cultura do assédio ou esquerdomacho da CBF. E o dirigente amazonense não se manifestou. Cara, é uma reportagem completa, gigantesca e assustadora que revela demais sobre o futebol brasileiro e como tudo tem a CBF, né? O cheiro, o molho da CBF, né, Maidana? Cara, e o absurdo é como o Edinaldo foi afastado, provavelmente um monte dessas coisas que a gente tá citando já foi alvo de investigação, já foi alvo de pelo menos já virou assunto e não aconteceu nada com ele. Ele voltou e foi reeleito, mano. Pois é. O final da matéria, eu vou ler aqui, mas nos últimos parágrafos, que eu acho que ilustra muito bem o quanto eu me senti desolado vendo o cenário da CBF pensando, puta, vai ser difícil reverter isso, hein? Eu vou ler aqui, ó. Na sua campanha reeleitoral, Rodrigues aplicou o truque das velhas raposas da política. Prometeu as 8 vagas de vice-presidente, são 8, para 2 dezenas de cartolas estaduais. Depois comunicou quem teria de ficar de fora da chapa, mas só fez na última hora, evitando que tivessem tempo de articular uma chapa de oposição. Sozinho no páreo, convocou a eleição pro dia 24 de março, uma segunda-feira. Sempre receosos da pressão de suas federações, os clubes, a essa altura, não tinham motivo para votar em branco. Só provocariam a animosidade de Rodrigues. Até o americano John Textor, dono do Botafogo, que em 2023 pediu a cabeça do presidente da CBF, insinuando suspeitas de corrupção, agora lhe ofereceu apoio. Resultado, Edinaldo Rodrigues Gomes ganhou de lavada. Levou o voto de todas as federações e de todos os clubes. Abre aspas, o nosso legado é sempre primar pela cidadania, pela transparência, pela lisura e, acima de tudo, fazer com que o futebol brasileiro seja cada vez mais forte. Fecha aspas. Disse num discurso breve. Foi aplaudidíssimo. No dia seguinte, estava em Buenos Aires, onde viu o Brasil sofrer uma goleada histórica da Argentina, 4-1. Eu arrepiei de ler esse final, Maidana, porque eu fiquei desolado com o contraste, né? Da farra da CBF. É um tapa na cara, né, velho? É isso, enquanto nós somos otário aqui torcendo pra essa porra dessa seleção,
procurando solução, dizendo de ai, Dorival isso, Dorival aquilo. E os caras é só festa, irmão. É muito revoltante isso mesmo. Eu sei que o capitalismo é essa merda mesmo, tá ligado? Eu sei que é essa bosta. Mas é doloroso você ver uma prova cabal. E não deixa de ser revoltante, porque a gente não escolheu nada disso, né? Pois é, ainda mais essa democracia, entre aspas, né, de candidato único e tal, é ridículo. A matéria cita a candidatura do Ronaldo, Fenômeno e tal, né, e eu lamentei muito lendo essa parte da matéria, porque a gente poderia ter tido alternativas, mas parece que virou um grande complô. Tá todo mundo dentro. Desde os artistas como Gilberto Gil, os deputados, senadores, os cantores, os presidentes das federações, tá todo mundo abraçado com ele, cara. Então fudeu, irmão. E nessa parada aí não tem nem lado, né? Não tem lado. Não dá pra falar que é, não, é essa galera aqui, ó. Não, mano. É todo mundo. Todo mundo. Todo mundo tá dançando a música que ele tá tocando. O seu clube, o meu clube, desde que eles estejam nas séries A e B. Aliás, meus dois clubes, porque a Ferroviária tá na B agora e também votando o cara, então assim, tudo. Olha aí, você é duplamente culpado e triplamente porque não foi oposição, mano. Pois é. Quadruplamente culpado porque eu não cobrei para não ser oposição. Olha. Todo mundo recebeu um dinheirinho e menos eu. Porra, aí é foda. Acho que eu e o Ronaldo ficamos de mal banando nessa, hein? Mas o Ronaldo tem uma condição um pouco melhor que a minha. Podia ter dado pra mim o dinheiro do Ronaldo. Acho que ele não ficou de mão abanando, não. Não. Cartinhas Maidana, cartinhas bonitinhas da Batatinha, esse momento. Ô, Vitor, correio. Lendo a galera que enviou pro endereço podcast@peladranet.com.br, começando pelo Rick GMTK, que mandou um e-mail com o título Talisca. No último episódio, eu pedi Talisca na seleção e ainda falei como se ele ainda jogasse na Arábia Saudita. Eu não sabia que ele tinha sido transferido pro Fenerbahçe, ele veio me avisar aqui no e-mail. E ele tá indo bem lá. Se bobear, até o Talisca não sabe. Ele foi pego de surpresa também. Ele entrou em campo achando que era o Nasser, o uniforme era amarelo e azul também, era o Fenerbahçe. Ele acabou de meter um hat-trick no fim de semana, porque ele entrou no segundo tempo, inclusive, e meteu o hat-trick mesmo assim. O terceiro foi um golaço do caralho, eu vi também, Henrique. Muito obrigado pelo seu e-mail. Ele disse que pode ser o clubismo dele falando mais alto, já que ele viu o comecinho de carreira do Talisca no Bahia, mas ele realmente gostaria de ver o Talisca na seleção, tendo uma chance, dizendo que ele tem qualidade demais. E eu vou dizer, hein, não sabia que ele estava na Turquia. Dito isso, na Turquia eu aceito mais o cara ser convocado do que na Arábia Saudita, tá? Continuo com o Talisca, fechadão com o Talisca. Fechadão, hashtag fechadão com Talisca. Boa. O Rainer França, do Rio de Janeiro, mandou um e-mail com o título Cadê a cobrança do Rodrigo? Ih, rapaz. Fala, galera do Pelado, antes de tudo, não é uma crítica ao Rodrigo, o Raio. Pô, parece que é, tá? Caraca, tu devia ter colocado outro nome aí no e-mail. Mas sim, pra mídia, que raramente falam que o Rodrigo tem que jogar mais. O cara é o camisa 10 da seleção, pelo menos até o Batman pedir de volta. Batman não dá. Podia ser uma boa hashtag também, alguma coisa com o Batman, né? Batman, check. Batman sim. Batman sim. Hashtag Batman sim também, vou botar. Ele disse que ele é o 10 da seleção, o 11 do Real Madrid, ele nunca dá o passo além. Sempre elogiado quando decide pro Real, mas sempre tem a pergunta, por que ele não sai pra ser o cara de outro time e não dividir o protagonismo? Esse e-mail aí que você falou, ele é o 10 não sei onde, é o 11 não sei onde, não dá o passo além. Eu, na minha cabeça, falei, o quê? Vai ser o 12 e vai jogar no gol? Seria legal. No lugar do Bento. Ele falou que acha que nessa temporada ele ficou claro o porquê que o Rodrigo não chama o jogo pra ele mesmo na seleção e nem precisa falar nessa temporada do Real. Ele até foi muito bem em alguns jogos, mas muito abaixo e zero manchete disso. Enfim, só esse tópico. Fiquem bem, abraços, hashtag volta mal acompanhado. Obrigado. Acreditem e peçam pela volta no mal acompanhado, que eu gostaria muito de voltar, mas peça pros caras certos. Vai na DM do Azaghal, vai na DM do Jovem Nerd, na DM de Portuguesa. Vai quem manda lá, que é a Portuguesa, ela manda neles. Mas é isso, cara, eu acho que sim, tem que cobrar o Rodrigo. Esse jogo do Real Madrid foi patético, o Vini, o Rodrigo, o Mbappé, todos eles patéticos, Bellingham também, ridículo. A temporada do Real Madrid é muito abaixo e é inexplicável, cara. Tem que ser cobrado sim. E talvez, de fato, Rodrigo e Vini vão sofrer uma pressão que eles não estão habituados a sofrer. Por conta da falta de resultados. Que tende a ser uma temporada que o Real pode não ganhar nada. Sim. Foi freguês do Barça em todos os campeonatos, então dificilmente ganha a Copa do Rei do Barça. Na La Liga, tá 3 pontos atrás, né? Você já não tá mais, né? Tá 4 pontos atrás, depois do empate do Barça no fim de semana e da derrota do Real Madrid. Ah lá. Cara, não sei não se pega, hein? Então assim, vai ser, se ficar sem título nessa temporada vai ser complicado. E por 100 títulos, né, como já diria. É, rapaz. E por 100 títulos. O Henrique Almeida mandou um fato bizarro da semana aqui sobre o futebol paraibano que nós vamos ler aqui. Fato bizarro da semana. Que
é o presidente do Souza, o Dino da Paraíba, comemorando no Globo Esporte local. Que maravilhoso, cara. Vou colocar aqui uns trechinhos do especial musical que ele fez no Globo Esporte, que tá impecável, cara. E o cara vai endoidar, vai. E o cara vai ficar doido, vai. E o cara vai endoidar, vai. É Dino, é Tetra, é Tetra, é Tetra. Seresta do dinossauro. Canta, meu presidente. E eu vivo esse momento lindo, olhando o palmedão e as emoções se repetindo. Aqui o Dino é bi e a história para sempre vai contar. Se tu quer me igualar, vai ter que ganhar na La Bombonera. E ele diz aqui, o Henrique, ainda querem acabar com os estaduais. Nem vou citar que o troféu do campeão paraibano partiu no meio durante a comemoração no gramado. Nem precisa, já tava bom o suficiente. PS, se você gosta do escudo do Souza, procura saber qual é o antigo escudo do Esporte de Patos. Spoiler, tem um quê de Disney. Puta que pariu. É Super Patos? O símbolo? Deixa eu ver. Caralho, é o Pato Donald, irmão. Na alta. É o Pato Donald. Muito foda, pô. Eu já vi com o Super Patos, ele veio com o Pato Donald. Muito do caralho. E olha, tem uma matéria aqui de 2015 que é Esporte de Patos quer mudar escudo oficial com medo de ação judicial da Disney. Caralho. O clube tem desde 1952 um Pato Donald no seu escudo. E agora teme ser processado por direito de imagens. Votação na internet, contudo, não agradou o torcedor. Tá aqui. Inclusive tinha uma opção não gostei de nenhum, que eu gostei muito aqui, mas não. Eu vi, maravilhoso, cara. Muito bom. Pô, se o escudo fosse esse, se eles votassem e o escudo fosse uma bola escrito não gostei de nenhum, seria foda. Imagina, cara. Os caras com isso no uniforme, que maravilhoso, velho. É só esperar acabar os direitos lá, a Disney perdeu os direitos e volta o Pato Donald. É verdade, verdade. Vai entrar em domínio público, né? Em algum momento vem aí de volta o Pato Donald. Bom demais. Obrigado, Henrique Almeida, pelo seu e-mail. Vamos lá em Comentroxas essa semana, começando diferente. Em Comentrouxa agora é metadinha Spotify, metadinha Instagram. Olha aí. Você tem que, pra ter Comentrouxa aqui, tem que bater 50 comentários no Instagram e 50 no Spotify. Queria dizer pra vocês um muito obrigado pela presença no Spotify desde já. Que no dia já tinha muito comentário no Peladinha lá postado. Cara, eu até tenho comentário pra aprovar ainda aqui do programa passado. E eu entrei hoje à tarde, já tinha aprovado alguns, mas já tem, deixa eu contar aqui todos, pera aí. Só no Spotify tem 111 comentários, tá? Só lá. Muito foda, cara. Instagram muito do Pelada, espero que tenha batido 50 pelo menos. 61 comentários no programa 720 absolvido por enquanto. Então nós vamos ler, Maidana, um cada um no Instagram e 2 cada um no Spotify, porque olha aí, bateu 100 lá. Então acho justo a gente botar um cada um no Instagram e 2 cada um no Spotify. Vamos começar pelo Instagram aqui. Então é isso, gente. Se quer ter seu comentário lido, comente no Spotify, comente no Instagram. E se passar de 50 comentários em cada um, nós vamos ler aqui uma quantidade sempre aleatória que vier na minha cabeça. Mas, Dana, pega o primeiro comentário do Instagram pra nós aí. Olha, o comentrouxa sério aqui do Marcos Afonso, que falou: gente, Roger Machado cometeu o mesmo erro do Dorival. É um técnico que nunca ganhou nada, sempre foi horrível e só agora tá fazendo uma boa temporada. Eu acho que nós precisamos de um cara que tá dando certo agora. Nós temos um ano até a Copa. É, tem isso também, né? Não adianta pegar alguém que foi bom e não é mais. Traz o Luxemburgo, então, se for por currículo. Acho que tem que ser um cara que tá bem agora. Tô falando sério, cara. Pô, eu não acho que o Roger sempre foi um treinador horrível. Eu acho que ele era um treinador na média dos treinadores brasileiros, sempre na vida, assim. Nunca foi um cara especial, nada. Mas nessa temporada dele, ele tá impecável, tá incrível. O Internacional de Porto Alegre, não sabe o que é perder mais, Biel. É isso, Biel. Calma, Guga. Não tem jeito. Guga Molsker aqui encarnei nesse momento. Mas vou ler aqui um comentrouxa do Ivo Barros, que mandou: minha sogra guarda os remédios dela no banheiro. Fazendo justiça por Fernando Maidana. Olha aí. Vocês estão errados, gente. Se fosse a pergunta, tem no banheiro da sogra, aí dá. Remédio, caixa de remédio fica numa gaveta do armário da cozinha. Todo mundo sabe disso, não fica em outro lugar. Tá louco, você tá louco. Remédio na cozinha. Quem é um maluco que faz isso? Claro que fica na cozinha, pô. Gente, não acredito. Eu sou veterinário, pô. Eu sou veterinário. Olha só, vocês pegam um comprimido e tomam com água da
da pia do banheiro ou com água do filtro? É claro que fica na cozinha, né? Que isso? Não, mas aí você pega lá e vai tomar o seu remédio em outro lugar, entendeu? Que burrice, que loucura isso. E Dani, pô, cara, Vamos lá, 111 comentários do programa 720 no Spotify. Nós vamos ler aqui alguns comentários pra vocês. 2 comentários cada um, então manda bala. Comentrouxa do Elton Souza que falou: o Vidani em Tamanduá e o Gorilinha Algoz do show vão compondo a fauna do Pelada, juntando-se a tartaraga. Maravilhoso. Eu vou ler o comentário do Rafael Bogatsky que mandou: Pablo Maia lesionado sendo citado todo peladinho. O coitado não tem paz. Tá bom. Descanse em paz, Pablo Maia. Hashtag... Não, sacanagem. Não, cuidado. Não quero matar mais ninguém, não. Mais um comentrouxa aí, Maidan. Comentrouxa do Gabriel Diniz que falou: mano, do jeito que estava o Dorival, eu preferia até o Ash Ketchum como treinador. Cigarro! Bom demais. Eu gostei do cigarro. Por fim, o Thiago Alencar: quase deixei o Alter cair na minha cara na hora do hashtag Professor Bussa. Amo vocês. Amo vocês, mas agora só ouço durante as caminhadas com o doguinho. Não ligo pra pagar de maluco, mas sair da academia na ambulância é uma coisa que só me permito passar uma vez, quando minha hernia estourou na mesa flexora. Um abraço e tamo junto. Obrigado por compartilhar esse momento, Thiago. Obrigado mesmo. Tamo juntas. É isso. Ah, tem um comentário que eu queria ler especial aqui, Maidana. Que é do Gabriel Heiner, que mandou: eu adoro o programa, mas claramente vocês não têm assistido nada de futebol europeu, e especialmente de Premier League. O Flamengo de hoje seria amassado pelo Newcastle, de uma maneira a nem ver a cor da bola. Os Magpies acabaram de ser campeões e estão embalados, com um time bem treinado e competitivo contra 18 dos 20 times da Premier League. E eu respondi o comentário dele com o perfil do Pelado escrito: falou Magpies, já nem leio. O problema é que ele falou muito no final, né? Já teve que ler muita coisa pra chegar até lá. Cara, me decepcionou um pouco. Queria dizer que o Newcastle, ele tá recuperando no inglês tudo, né? Enfim, tá em 5º colocado. Uma campanha, pelo visto, excelente do Newcastle. Mas é um time que não dá pra botar fé não, gente. Time acostumado a tomar burdoada, não dá, pô. O Manchester City de hoje, você acha que perderia ou ganharia do Flamengo? Manchester City de hoje, perderia. Eu também acho que perderia. E eles estão separados por um ponto na tabela. O City e o Newcastle. É isso, gente. Pra mim é time nesse naipe aí. Parem de tirar o Flamengo pra bosta. O Flamengo atual do Felipe Luiz é um puta time. E vocês estão achando que o Newcastle, cheio de jogador genérico que tem nome de bot no FIFA. Ó, vou pegar aqui a escalação do Newcastle no último fim de semana. Vamos ver aqui, ó. O Newcastle enfrentou... Pô, você podia fazer um quadro igual lá no Fábrica de Filmes. Eles têm Esse filme existe, eu acabei de inventar. Esse jogador é do time genérico... Porra, vamos fazer isso. Vamos fazer isso, de verdade. Do Eleven ou é do Newcastle? Caralho, vamos fazer isso com certeza. Olha aqui, ó. O Newcastle entrou em campo com Pope. Não, aí você já tá sacanagem. O Pope não. É o goleiro? Goleiro. Trippier, Char, Burnie, Livramento, Joelinton, Tonali, Bruno Guimarães, Barnes, Isaac e Murphy. Desses 11 jogadores, eu conheço o Bruno Guimarães e o Joelinton e o Trippier, que era jogador de seleção também. É. O resto, irmão, Livramento já diz tudo sobre o cara chama Livramento. É tudo que você precisa saber. Exato. E aí saiu o Isaac, entrou o Callum Wilson, saiu o Murphy, que fez 2 gols contra o Leicester, e entrou o Ozula, saiu o Bruno Guimarães, entrou o Longstaff, saiu o Joelinton, entrou o Miley Cyrus, não é só Miley. Seria bom. E saiu o Tripper, entrou o Kraft, que saiu o filme dele agora também, o Minecraft. Boa. Cara, não dá, tá? Se achar que o time do Flamengo é pior que isso aí, não tem condição. É isso então, continuem comentando no Spotify, continuem comentando no Instagram. Semana que vem traremos aqui mais Comentrouxa, se vocês passarem de 50 comentários em cada uma das plataformas. Hashtag fechadão com Talisca, hashtag Batman sim. E lá pergunta da semana: qual canção faltou para o presidente do Souza da Paraíba no seu especial musical? Essa é a pergunta. Bom demais. O que ele termina falando? Jogar na bomboneira. Bamboneira, que ele fala. Bamboneira. Bamboneira. É isso então, gente. Chegamos ao fim do programa de hoje. Um beijo, queijo, fiquem com Deus e até semana que vem para mais um Pelado na Net. Valeu! Alegria. Pope, Trippier, Char, Burnie, Livramento, Joelinton, Tonali, Bruno Guimarães, Barnes, Isaac. Você sabe como é a moto de judeu? Bom, Isaac, Abrão, Jacó, Moisés, José, Salim. Nossos colaboradores.
Fala, galera, queria chegar aqui nesse bloco, nesse momento, pra dar pra vocês, meus queridos amigos colaboradores do Apoia-se, do Patreon e da Chave Pix, a recompensa de vocês. Esse é o momento em que todo mundo que colabora com R$20 ou mais recebe um abraço caloroso aqui, meu e de todos os membros do Peladinha. Então, para toda a galera que colaborou no mês de março de 2025 com acima de R$20 ou acima, meu abraço! E o do Testosta também. Abração pro Adriel Romeiro, Aline Aparecida Matias, Antonino Firmino da Silva Neto, Antônio Augusto Mendes Rodrigues, Bruno Kelton, Bruno Marques Monteiro, Carlos Eduardo Ardigo, Daniel Pandeló Correia, Elisnei Menezes de Oliveira, Evilásio Costa Júnior, Felipe Brasil, Felipe Duarte, Fernando Lopes dos Santos, Gianluca Barbosa Maini, Jailson Gomes, João Pedro Macarete, José Wellington de Souza Melo, de Moura Melo, aliás, Leandro José de Souza, Leonardo Guia, Loran Germano, Luca Viana, Marcelo São Martinho Cabral, Marco Antônio Massen da Silva, Mariana Feitosa, Matheus Andion de Souza Vitorino, Matheus Bezerra, Lucas Bittencourt, Maxwell dos Santos Nelly, Pedro Bonifácio, Pedro Henrique Torneto Lopes, Poliana Bruno, Rafael Manente, aliás, Rafael Mates, Rainer Almeida, Rafael Piccoli, Rafael Pini Bubinique, Rodrigo Oliveira Porto, Stefano Belotti, Thiago Oliveira Marçal, Thomas Rodrigues, Thiago Vaz, Vinícius Atanasopoulos, Vinícius Lima Silva, Vinícius Ramalho, Vitor Carneloso Varela, Vitor Mota Figueiredo, Wendel Ferreira Santiago, Vladimir Araújo Neto, Marco Antônio Rodrigues Júnior, Marcão, Leonardo Pimentel, Bruno Macedo, Áquila Barros Nogueira, Danilo da Silva Pereira, Henrique Zani, Pedro Henrique de Paula Lemos, Vitor Rodrigues, Daniel Moreira, Lucas Penetra, Lucas do Fofo, Albert José, Rafael de Souza, Thiago Gonçalves, Daniel Ferreira de Lima Vilha, Felipe Artemio, Josiane Freitas Santos, Tatiane Oliveira Ferreira, Bruno Vieira Silva, Ítalo Rossi, Lucas e Isabelle Zácara. Sim, queridos amigos aqui do Peladinha, obrigado a todos vocês que colaboraram com R$20 ou mais no mês de março de 2025. E você que porventura tenha colaborado com qualquer outro valor, fica aqui o meu beijo e meu carinho também. Valeu por acreditarem no sonho da minha vida, que é o podcast Pelada na Net, que cada dia mais precisa do seu apoio. Tamo junto, um beijo, um queijo, vocês fazem na minha vida um lugar melhor. Então obrigado, tamo junto, alegria. Pra se divertir, pra você brincar, vem aqui, vamos adorar o Testosterinha Show! Começou, galera, mais um Testosterinha Show, Brasil! Uou, e aí, turma, beleza? Cigarro! Beleza. Bom demais. Eu gosto muito de Testosta empolgado. O primeiro jogo hoje é o Maidana. Oba! O segundo é o Vidani. Ipi! Ihu! Já diria o Bolsonaro. É verdade. Ele diria mesmo, ele disse. Teve isso mesmo, velho. Teve. Grande momento do Bolsonaro. Se ele fizesse só isso, a vida seria tão bom, né? Nossa, isso, e comer grama. Popcorn! Ice cream! Sealers! Pô, muito foda, tá? Eu demorei uns 4 dias pra entender o que ele tinha falado. Eu não entendi até hoje. Nem quero, mano. Eu prefiro ficar com isso na cabeça. Mas ele se faz... Você sabe que é isso, né? Inclusive, vou quebrar a quarta parede aqui e dizer pro nosso ouvinte que a gente dá risada disso e tudo, mas ele tá se fazendo de burro pra ver se ele alega burrice no julgamento, com certeza. Eu não sei se alegar burrice é algo que livra alguém de qualquer coisa. Se ele for burro de verdade, ele vai fazer isso. Você não concorda? É o que um burro faria, né? Independente de funcionar, exato. A primeira categoria do programa de hoje é rodando a roleta. Tem na cozinha sem a letra A. Não tem remédio. Vai, Maidana. Colher. Boa, vai, Vidani. Ai, pera aí. Tupperware tem A. Caralho, quase fui, hein? Copo. Ui, caralho. Boa, rodada dupla, vai, Maidana. Nossa, os eletrodomésticos tudo tem, né? Ó, não tem remédio, eu não vou deixar remédio. Remédio é uma categoria que não vale aqui. Não vale. Não vou deixar. E perfume, não. Perfume na cozinha é loucura, pô. É pra temperar, deixar com... Olha, tempero! Olha! Boa! Tempero, boa, vai, Vidani. Olha, é um tempero. Mas é... Puta, eu não vou falar isso. Seria muita pilantragem falar orégano, né? Seria, porque tem A. É, tem A mesmo. Que bom que eu não falei, caralho. Pires.
Mais uma rodada, vai mais dando. Cara, eu não sei se vai começar a valer isso, vai valer qualquer coisa, mas é só o que eu consigo. Pera, deixa eu tentar pensar em outra coisa antes de falar isso. Deixa eu tentar pensar em outra coisa. Ai, cara. Lixo, tem lixo na cozinha? Boa, tem lixo. Valeu no banheiro, tem que valer aqui também. É. Boa. Vai, Vidani. Eu vou com um freezer. Olha, esse não tem. Mais uma rodada, vai mais dando. Nossa, mano. Deixa eu ir ali na cozinha olhar o que tem. Eu tô pensando na minha cozinha, eu já não lembro de nada do que tem nela. Não tem mais nada. Então, cara, pera aí. Nossa, tudo que é eletrodoméstico tem, cara, cafeteira, sanduicheira. Nossa, lembrei um que não tem. Olha, esse aqui é bom, hein? É marca, mas todo mundo fala esse. Tostex. Boa, eu vou aceitar. Como usuário, vou aceitar. É bom demais, tá louco. Boa, vai, Vidani. Eu vou com um filtro, né? Um filtro de água. Nossa. Boa, mais uma rodada, vai mais dando. Caralho, tá difícil, mano. As panelas, você tem alguma panela? Panela, pipoqueira tem A. Caralho. Foda que panela é com A no final, e aí os tipos de panela vão acabar tendo A também, a maioria, né? Tudo tem, cara. Não, tem uma que não tem. Wok. Boa, o walk tá bom. Vai, Vidani. Eu vou com bully. Ah, vai se fuder, cara. Mais uma rodada, vai mais dando. Caralho, velho. E aí o resto já tem. Leiteira, tem a... Caralho, mano. Aí... Ah, você lembrou de outra, filho da puta, cara. Caraca, tá difícil isso aqui, velho. Pera aí, vamos lá nos utensílios. Pegador de salada tem. Concha, caralho, tudo tem A, mano. Tá, eu vou ter que usar a minha palavra que eu não sei. Já comecei a entrar na roubalheira, mas... Suco. Olha, suco fica na cozinha, correto. Vai, Vidani. Vai, não tem leiteira, mas tem leite. Ah, olha que sacana. Boa, se vale suco, vale leite. Mais uma rodada, vai dando. Ai, fudeu. Pensar, vai... Não, eu não vou falar isso. Quase que eu meto um trigo aqui. Trigo? Ninguém tem Não, trigo em ninguém casa. Mas milho tem. Milho tem. Milho tá bom, vou deixar, vai. É muito específico, pô. Que isso? Ah, não. Se fosse no banheiro, e olha que às vezes tem no banheiro também. Ah, eu não sei mais, se foda, vai. Parabéns, vai dando. Nossa, eu devia ter falado milho no banheiro, cara. Eu tinha que aceitar. Porra, agora eu tô arrependido que o milho não... É que se fosse ao contrário, o milho iria da cozinha pro banheiro, mas o contrário não acontece. Ai, que alegria. Nossa, hoje foi bom demais. Foi muito bom, baita disputa. Chegamos ao fim do programa de hoje. Um beijo, queijo, tchau, tchau, pessoal. Valeu. Ai, caralho, eu chorei de novo, velho. A última vez foi a tartaruga. Isaac, Abrão. Ai, gostoso demais.